estamos de volta com mais um Informe Ação, o telejornalismo interativo da sua TV. E começamos com a participação especial do Dr. Marcelo Bendac, uro-oncologista, que irá nos falar sobre câncer de próstata. Olá, doutor. Olá, Andréa, tudo bem? Qual a importância do câncer de próstata para os homens? A importância dele se baseia no fato de ser a doença maligna que atinge o homem em 25% das situações, ou seja, dos tumores malignos no ser humano masculino, 25% é constituído por câncer de próstata. Depois se seguem outros tipos de tumores, como de pulmão, de intestino grosso, de bexiga, mas o mais frequente tumor no homem maligno é o da próstata. E quais são as formas de diagnóstico? As formas diagnósticas são provavelmente bem conhecidas da população. É o exame que o urologista realiza, detecção através do toque retal e, na sequência, a solicitação do exame de PSA. Os dois juntos nos dão a ideia de que a doença possa ou não existir. Se isto ocorre, a definição será feita por uma biópsia. Qual o valor do PSA que indica câncer de próstata? PSA é apenas mais um índice de que quanto mais aumentado esteja, mais provável a presença dessa doença, do câncer. Mas PSA aumentado não é igual ao câncer e PSA baixo também não é igual à ausência do câncer. Logo, a interpretação dos resultados com as características clínicas e tamanho da próstata e idade do paciente são fundamentais, né? Com que idade recomenda-se fazer exames de prevenção? A Associação Europeia de Urologia recomenda uma avaliação básica aos 40 anos de idade e após isso, de acordo com alguns fatores, a sua frequência será menor ou maior. Logo, 40 anos é a idade recomendável atualmente. Quais são os fatores de risco? 3 fatores de risco básicos, sem discussão: a etnia, né, ou a origem étnica da pessoa, a idade, quanto mais idade, mais provável a presença do câncer, e também a hereditariedade, quer dizer, casos de câncer na família. Esses 3 são indiscutíveis, os outros todos os fatores ainda estão por ser confirmados através de estudos prospectivos. Qual a importância de um diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce é fundamental porque quanto mais cedo se faça um diagnóstico de uma doença neoplásica maligna, maior a chance da cura dessa mesma doença. Então, esse é o ponto fundamental da medicina, principalmente da oncologia, é ter um diagnóstico logo que a doença se inicie. Doutor, como essa doença se desenvolve? Ela normalmente inicia com a perda da capacidade celular em parar de se multiplicar. Com essa perda, a célula vai se multiplicando, formatando uma estrutura cada vez maior, até que se faça então a presença de um nódulo, ou até mesmo como nós chamamos, uma palavra que não nos agrada, mas muitas vezes bem conhecida, que é um tumor, e isso pode eventualmente então ser palpado, né? Logo, quando nós temos a palpação positiva, ou seja, existe uma alteração ao toque, talvez a doença já não seja exatamente bem no seu início, né? Doutor, quais são as opções de tratamento? Opções de tratamento clássicas: cirurgia e radioterapia. Opções de tratamento menos utilizadas poderiam ser conduta de observação ativa, segmento ativo do paciente, pouco utilizada no nosso meio, e teríamos um grupo de tratamentos, vamos dizer assim, menos frequentemente utilizados, que seria a crioterapia, um estudo que está sendo realizado com terapia fotodinâmica também, é interessante, mas ainda muito inicial, e um tratamento que agora também se faz presente, talvez se aproximando dos tratamentos clássicos, a cirurgia e a radioterapia, que seria então a possibilidade nova de a ultrassonografia permitir também um tratamento com bons resultados, né? Gostaria que o senhor falasse para nós sobre essa nova tecnologia chamada HIFU. Tá. HIFU vem do inglês HIFU, é ultrassonografia focada de alta frequência e intensidade, e que quando focada, então, determinada a sua aplicação num determinado ponto do tecido prostático, vai permitir com que esse tecido seja eliminado. Se você aplica essa energia lado a lado, ponto a ponto, você pode, então, ao final de um procedimento de HIFU, eliminar, por exemplo, todo o tecido prostático.
Se você eliminar o tecido prostático no qual estava presente a doença maligna, você eliminou também a doença maligna. Então, o princípio da atuação do HIFU é a ultrassonografia, de forma que não é uma energia radioativa, ela é uma energia ultrassônica. Poderíamos dizer que a eficácia seria a maior vantagem desse tratamento? A eficácia, ela pode ser boa. Eu acredito que nós tenhamos que ser sempre muito criteriosos na indicação. Ela, no nosso ponto de vista, não se constitui numa, vamos dizer assim, uma revolução na medicina, mas ela é mais uma forma de tratamento disponível ao paciente, que terá que ser avaliado pelo seu urologista, né, que terá que verificar características físicas da próstata, características da doença, e com isso, então, indicar ou não o procedimento. De modo que é um novo aqui no nosso meio, mas é um tratamento que pode ser aplicado em situações que eu diria também específicas, né? Não vamos classificá-la como sendo um método que elimina outros, ela é mais uma forma, né? Alguns dias atrás a imprensa até divulgou essa tecnologia com outras aplicações. Isso, foi num outro ambiente, fora de Curitiba, e na verdade aquele equipamento, segundo as informações que nós dispomos, é um equipamento que será inicialmente utilizado para doenças de útero e metástases, mas o equipamento que nós, vamos dizer assim, estamos colocando à disposição de nossa população e de nossos colegas, porque todos os colegas que desejarem poderão acompanhar o seu paciente e eventualmente tratá-los. Essa forma de tecnologia e equipamento, ela é direcionada especificamente para a doença da próstata. Desde quando ela vem sendo utilizada com essa finalidade? Aqui no Brasil fizemos o primeiro tratamento em 19 de janeiro deste ano, né? Temos alguns pacientes tratados e tivemos a felicidade de contar aí com uma publicação recente numa revista da Sociedade Brasileira de Urologia, para que se informe também de forma técnica os nossos colegas e possamos assim fazer o melhor papel, o melhor trabalho com relação à informação da população, né? Já é aplicada em outros países também? Ela é aplicada em outros países, muitos países, e essa técnica já é aplicada há mais de 10 anos, né, nestes países que começaram com o desenvolvimento dessa forma de tratamento. E no nosso meio poderíamos citar países aí como Canadá, México, Argentina, França, né? Então são vários países que estão utilizando isso. Fale-nos um pouco sobre a sua experiência profissional. O HIFU foi, na verdade, parte da minha formação quando eu estive na Europa e, na verdade, entre 94 e 98 tínhamos assim a aplicação dele mais voltada para uma forma de doença que não era essa. Mas quando eu voltei e comecei meus trabalhos, verifiquei que alguns pacientes se dirigiam ao exterior para a realização desse tratamento. Um primeiro paciente que fez isso foi em 1999 e nós consideramos que ele não estava bem orientado, mas ele fez o tratamento e há 10, 11 anos ainda apresenta níveis de PSA praticamente não detectáveis, ou seja, ele realmente conseguiu eliminar o seu problema. Logo, não só por esse paciente, mas pelo acompanhamento da literatura em eventos científicos, nós pudemos observar que esse poderia também ser um tratamento em casos selecionados, né? Em casos selecionados a gente diz por quê? Porque há que se ter algumas considerações sobre, por exemplo, o tamanho da próstata, o grau de diferenciação da doença, o valor do PSA não pode ser muito elevado, nós temos que considerar outras doenças que o paciente apresente, o desejo do paciente, e também pode eventualmente ser utilizado em casos, isso é muito interessante, talvez seja uma das principais aplicações, em casos em que outras tecnologias falharam, ou outros métodos falharam, né? Por exemplo, alguém que tenha se submetido ao tratamento por radioterapia e apresenta a volta da doença na próstata. O HIFU é chamado, então, quando aplicado numa situação de recidiva local, chamado HIFU de salvamento,
esse tipo de técnica parece ser bastante interessante para esses pacientes, porque tem menor índice de complicações. Doutor, fale-nos sobre as suas participações em congressos. É com muita satisfação que falo sobre isso, né? São vários congressos que nós participamos. A maioria das apresentações que faço são sobre câncer de bexiga, câncer de próstata, sem dúvida nenhuma, o principal, e câncer de rim, né? Mas é uma situação que talvez os meus pacientes conhecem, porque volta e meia estamos assim participando disso e não podemos estar atendendo sempre. Na verdade, isso nos traz uma aflição, porque gostaríamos de estar sempre aqui, mas na verdade estamos buscando conhecimentos diferenciados para poder trazer justamente uma melhor qualidade de atendimento. Qual uma melhor forma para se obter informações sobre tudo que foi falado? Eu acredito que o melhor caminho é aquele do seu urologista. Nós temos colegas não só em Curitiba, mas em várias capitais do Brasil e também no interior, muito competentes, pessoas que estão indo a eventos científicos, estão se atualizando. E essas pessoas, esses colegas, então principalmente urologistas, de posse de informações técnicas divulgadas nestes eventos e na literatura, também chamada informação escrita para nós, podem trazer a esses pacientes a melhor informação sobre quando aplicar, por que aplicar, quais os seus efeitos colaterais, quais as suas vantagens e desvantagens, né? Então, passaríamos a recomendar uma informação com o seu próprio urologista. Estes, talvez, se tenham necessidade, podem naturalmente contactar com o nosso, vamos dizer assim, grupo, mas consideramos essa forma de caminho a melhor para o paciente, né? Doutor, muito obrigada pela entrevista e finalizamos suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, né? Naturalmente, com muito respeito aos outros tipos de tratamento, com muito respeito ao paciente, que é o foco principal da atividade da medicina. Esse tipo de informação seria melhor que não necessitasse ser feita ou não necessitasse ser divulgada, mas como pode trazer benefício a vários pacientes, ela tem que ser feita. Então, a pessoa que o faz tem que ter noção de que ela estaria ajudando a população. Muitas vezes existe até mesmo no nosso meio um certo grau de preocupação com esse tipo de veiculação e de informação, mas ela deve ser feita. Isso não está relacionado a desejos pessoais, isso está relacionado a uma função maior, que é atender bem o paciente.